Ah, tá, agora sim. Bem-vindos à nossa primeira reunião de UMP desse semestre. Bem, a gente vai estar retornando agora com nossas atividades. Quem foi para os pequenos grupos lá na primeira semana já teve uma prévia aí daquilo que vai ser nossa programação durante esse semestre. A gente vai ter bastante coisa, não só da UMP, mas também da igreja. E a gente espera que vocês possam estar participando com bastante afinco em tudo isso, né? Então, vamos iniciar com esse nosso momento de culto agora. Alice, pode fazer uma oração para a gente? Amém. Vamos nos colocar de pé para esse primeiro momento. E vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 33. Salmos 33, dos versos 16 a 22. Salmos 33, de 16 a 22. Vamos fazer uma leitura alternada. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, verso 11, diz o seguinte: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nesse capítulo é uma declaração de Deus. Os livros proféticos têm um caráter bastante pessoal e Deus expressa bastante o seu caráter. Nesse Salmo 33, o que a gente tem é uma declaração de confiança do salmista, mas a partir do caráter de Deus. Uma das maneiras de a gente fortalecer a nossa fé é justamente olhando para o caráter de Deus e confiando não somente no poder que Ele tem, mas naquilo que é a intenção dele para conosco, da maneira como Ele nos vê. A Bíblia fala que Deus nos amou desde antes desde a fundação do mundo e nos predestinou para sermos salvos. Desde antes da fundação do mundo, Cristo já havia sido separado para ser morto por nós. E Ele veio, morreu por nós, e hoje nós somos feitos amigos de Deus. Deus, Ele opera todo bem em nosso favor, mesmo que muitas vezes isso infira dele fazer certas coisas que muitas vezes fogem dos nossos planos, mas o Senhor Ele tem como fim principal nos fazer o bem. No Salmo 116, o salmista diz o seguinte: Senhor, como posso retribuir todo o bem que Tu me fazes? E o próprio salmista diz logo em seguida: tomarei o cálice da salvação e invocarei o Teu nome. A maneira como a gente pode mostrar gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós não é tentando retribuir ou tentando, com as nossas forças, tentar demonstrar alguma coisa ao Senhor, mas reconhecendo que a gente é fraco, de que a gente precisa dEle e continuar a clamar pelo Seu nome e confiar na Sua forte mão. Vamos começar agora com um cântico que foi bastante
cantado no nosso encontro que a gente teve no início do mês passado, que foi o cântico Forte Mão. E logo em seguida a gente vai cantar um outro cântico que é novo pra gente, que é o cântico Então Caí. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como o vapor a minha vida de passar, mais seguro estou em tua graça, vou descansar. Que há em ti, concedeu-nos um e se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como o vapor a minha vida de passar, mais seguro estou em sua graça, vou descansar.
posso ouvir, dizendo para eu me acalmar. Que nada, nada está perdido, que tudo novo se fará. Que na verdade deve ser alguém maior que eu, que revelou toda mentiras e despedaçou. Então muito bem. Essa música aí a gente está aprendendo ainda. Durante o resto do semestre, ver se a gente consegue tocar ela direitinho. A próxima música que a gente vai cantar agora é uma música que faz tempo que a gente não canta aqui na igreja. Dos tempos das antigas aí, de uma outra geração quase da UMP, a gente cantava muito ela. Mas a gente vai voltar a cantar agora, a partir desse semestre, que é a música Calmo, Sereno e Tranquilo, versão do Terno e Saia. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso deva a um amigo, E só por ele eu pude obter. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. isso deva a um amigo, E só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor. Só por ele
meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus. E é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus, com Muito bem. Está encerrado esse nosso momento de louvor. E hoje, nossa primeira reunião, a gente tem a presença de um ilustríssimo convidado. A gente trouxe para essa nossa reunião o Berna, não sei quem aqui conhece, o pessoal que é do PV aí, que sempre está lá, deve conhecer já ele. Vem cá, Berna, vou te apresentar aqui. Aê! Além dessa visita ilustre também, depois, como de costume, na nossa primeira reunião, a gente sempre vai fazer a nossa pizza, né? Então, hoje a gente vai ter pizza também aí para a nossa comida depois do culto. Então, eu passo agora... Deixa mais baixo. Uma cadeira? Ah, tá, já pode sentar. Vamos orar. Você pode se colocar de pé, por favor? Não, eu estou só zoando o Felipe, gente. Pode ficar sentado. Obrigado, Vinícius, pela palavra. Obrigado pelo convite aí, pessoal da UMP. Cara, tá aí uma vantagem de pregar na igreja do Eiró e do Felipe, mano, porque todo lugar onde eu vou, os púlpitos são dessa altura. Aí aqui, ó, pelo menos esse aqui e aquele ali, eu sei que é garantido ficar do meu tamanho. Gente, boa noite para vocês. Vocês ainda estão acordados, estão comigo? Eu queria tratar com vocês aí esse tema que me foi proposto, tá? Da liderança e serviço. A gente vai estudar hoje o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Você já pode se abicorar aí, colocar sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Queria me apresentar para vocês, eu não sei o quanto já falaram de mim, tá? Se o pessoal lá do PV falou alguma coisa, vocês não acreditem, é tudo mentira. Beleza? Se o Felipe falar, então, aí vocês acreditam menos ainda, tá? Mas depois do culto eu tenho umas histórias do Felipe para contar para vocês aí, tá? Vamos lá? Vamos orar antes de a gente começar? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, de poder estar reunido num lugar tão confortável, tão bonito e poder, Senhor, entoar músicas para te louvar, para te engrandecer e, Senhor, também poder agora nos debruçar sobre a tua palavra, para a gente poder, Senhor, ouvir o que Tu queres falar ao nosso coração. Tem misericórdia de nós. A minha oração, Deus, é para que Tu me ajude a ser zeloso e temeroso, Senhor, a Tua pessoa, a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a sair da frente da Tua palavra para que ela possa, Senhor, trabalhar e fazer o seu efeito. E a minha oração, Senhor, também é para que a Tua palavra encontre solo fértil, Senhor, nos nossos corações essa noite e gere frutos e frutos eternos. Amém? Tu te importa de sentar para esse lado? Não? Pode sentar, por favor. Eu vou ficar torto se eu ficar toda hora virando para falar contigo, mas aí se tu sentar para cá, tu facilita a minha vida. Gente, estava pensando o desafio que deve ser para uma igreja ter passado pelo período que a gente passou da pandemia e agora estar voltando e trabalhar tentando alcançar a juventude, né, as novas gerações. E eu estou junto com vocês isso. Falei para vocês que eu ia tentar me apresentar, né? Eu sou Bernardo, sou nascido e criado em Belém. Estudei com o Felipe aí alguns anos da minha vida. Sou
pastor da minha igreja, na Igreja Batista Sião, e sou enviado para trabalhar como missionário na organização Palavra da Vida. Hoje eu estou trabalhando com o Ministério de Acampamentos lá na Palavra da Vida. Meu objetivo de vida, desde que eu comecei na vida cristã, é tentar resgatar as pessoas assim como eu, né? Jovens, pecadores e perdidos. E eu acho que vocês estão junto comigo nessa missão. Queria começar, a gente vai entrar no texto, quero tentar me ater ao texto, mas eu queria, antes de começar, fundamentar algumas coisas para a gente poder falar a mesma língua, beleza? Então, eu queria colocar com vocês uma definição de liderança para, em cima disso, a gente poder falar e também mostrar um exemplo de como ela se aplica com relação ao serviço, certo? Eu entendo que liderança, da perspectiva bíblica, ela não é exercer autoridade, não é ter um cargo, certo? Acho que o Vinícius é o presidente da mocidade, não é isso? Quem que é o vice? Aí, o vice. Quem que é o tesoureiro ou tesoureira? Quem que é a secretária? Olha lá, por isso que tu falou comigo, porque tu é a secretária. Muito bem. Quais são os outros cargos que tem dentro de uma liderança aí da organização? Segunda secretária, que mais? Acabou? É isso aí. Eu, cara, acho que desde os meus 18 para 19 anos, eu fui encontrado por Jesus no meu terceiro ano da escola. E, cara, desde que eu encontrei Jesus, tudo que as pessoas fazem é me dar coisas para eu liderar. Não sei te dizer muito bem porquê. Eu acho que pelo fato de eu ter muita convicção das coisas, inclusive quando eu estou errado, mas eu tenho muita convicção das coisas que eu faço. Eu acho que as pessoas, desde muito neófito, as pessoas me davam coisas para liderar. Eu já liderei de tudo na minha igreja. Liderei ministério de teatro, de louvor, o som, entendeu? Eu manjo daquelas paradas ali tudinho, porque eu tinha que zelar lá na minha igreja. Eu fui presidente da mocidade da minha igreja durante muitos anos. Só que eu sempre fui um líder leigo. Eu fazia porque tinha que fazer, entendeu? Mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não fui treinado para isso. Ninguém chegou e falou, olha, vamos aqui comigo, anda junto comigo, faz esse curso aqui, estuda isso que tu vai manjar e vai resolver. Eu sempre fui leigo. E eu tentava ser fiel a Deus e fazer o melhor que eu podia com o que eu tinha. Então, biblicamente falando, liderar não é isso, certo? Essas pessoas acabam liderando de alguma forma. Mas liderar não é exercer autoridade, não é um teu cargo. Biblicamente falando, liderar é servir de modelo de vida, é servir de exemplo. Até estou feliz que o Felipe está aqui, porque o Heró mandou ele para ficar anotando as coisas, que se eu fizer alguma heresia dispensacionalista aqui, ele já aliança tudinho na próxima reunião de vocês, mês que vem. Mas, para mim, o que eu tenho visto de experiência e de contato com a palavra de Deus, liderar é servir de exemplo, é servir de modelo para outras pessoas seguirem. É isso que Deus tem colocado desde o início, naquilo como Ele coloca liderança, pessoas na liderança. Então, todos vocês, de alguma forma, seja de uma forma ou de outra, você vai exercer liderança. Porque você vai, seja como mãe, tendo que liderar seus filhos, seja como um profissional dentro da sua empresa liderar pessoas, seja você como homem liderar a sua casa, a sua família, seja dentro da igreja você exercendo os seus ministérios e os seus dons, você vai precisar servir de modelo e de exemplo para as pessoas. Então, a sua vida, ela precisa servir para as pessoas olharem, admirarem a sua vida porque você está próximo de Deus e quererem ser como você é. Isso é ser um líder, certo? Então, isso não é um privilégio para o Vinícius, para os outros que estão na diretoria aí da UMP, certo? Isso é para você. Até porque eles vão passar, né? Não sei quando que é a próxima eleição, se é anual, se é bianual, não sei como é o esquema, mas eles vão passar. Eu lembro a primeira vez que eu preguei na minha igreja. A primeira vez que eu preguei na minha igreja, eu preguei em 1 Coríntios, e o ensinamento principal que eu falei para os jovens da minha igreja foi: um dia, essa velharada toda vai morrer, e alguém precisa assumir. A igreja precisa assumir o ministério, precisa assumir a obra de Deus. Se você não se puxar agora e começar a se colocar nessa posição, eles vão morrer e vai ficar na tua mão. E o que será que vai acontecer quando chegar na tua mão? A gente via conversando no carro, os caras até citaram o caso espero que não tenha nenhum parente aqui, mas no caso da empresa lá dos Yamada, né, que reza a lenda que o cara construiu um império, aí quando os filhos assumiram,
o negócio não foi muito bem. E, historicamente falando, né, a nossa geração, ela foi marcada por isso, né? Os nossos pais e avós construíram grandes impérios, né, da nossa geração, e a galera, quando assume, a nossa geração assumiu esses legados familiares, foi tudo por água abaixo, e a maioria foi falindo, foi fechando, por algum motivo, né? E aí tem várias razões para isso. Abre comigo a tua Bíblia. Eu sei que eu tinha pedido para você abrir em Marcos, deixa marcado aí, mas abre comigo em João 13, João capítulo 13, versículo 1. Tem um texto, esse texto para mim não tem como falar de liderança e de serviço sem ler esse texto. Eu quero só ler mesmo para você ter uma ideia, para você lembrar do que se trata. João 13, do versículo 1 em diante, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, preste bem atenção, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. E aí a gente vai parar por aqui. Você conhece a história, tá? Se você não conhece, marca isso aí para tu ler em casa. Essa história é icônica e ela é extremamente importante para o que a gente vai falar aqui, porque a gente está falando de definições, certo? Jesus, durante muito tempo eu entendi que esse texto, Jesus estava tentando ensinar aos discípulos como ser humildes. E de certa forma até tem a ver com isso. Só que Jesus está mostrando para os seus discípulos que não tem outra forma de demonstrar humildade na face da terra, a humildade conceitual bíblica, né? Eu sei que a gente usa humilde para pobre, humilde para uma pessoa que tem menos posse, mas pensando na humildade como Jesus trouxe para o mundo, não tem outra forma de você demonstrar humildade a não ser através do serviço. E aí Jesus estava justamente dando uma aula prática dos conceitos que ele estava trazendo e que ele estava quebrando paradigmas. Porque ser humilde no mundo onde Jesus estava vivendo era um completo absurdo, certo? A cultura helênica, ela cultuava o ócio e você ser esperto e ser sempre melhor que o outro. Então, ser humilde, ser uma pessoa que serve os outros, alguém que é senhor, pegar uma toalha e dar a volta na cintura e lavar os pés de alguém era um absurdo completo. Então, o conceito que Jesus estava passando, ele precisava ensinar na prática. O texto que a gente vai estudar hoje é mais uma iniciativa de Jesus de ensinar os seus discípulos ali, os seus apóstolos, de forma prática, os conceitos que ele vinha trazendo para o mundo que não conhecia. Que, no caso, eu vou mostrar para vocês no texto lá de Marcos. Então, você pode voltar para lá, para Marcos, capítulo 6. E a gente vai ler do versículo 30 em diante. Então, liderança é você servir de exemplo, é a sua vida condizer com a palavra de Deus e com o testemunho de Jesus ao ponto das pessoas olharem para você, admirarem tanto você, que elas naturalmente estão admirando a Deus e elas vão te seguir, elas vão querer seguir o seu exemplo. Isso é ser um líder, tá? E servir, eu vou falar um pouco mais para frente para vocês, mas é o sinal, uma indicação direta de humildade, que também está diretamente lidado com a liderança. É o exemplo de Jesus. Essas três coisas em Jesus, elas estão todas juntas e misturadas. E ele vai aos poucos tentando passar isso para os seus 12 lá, eleitos lá. Beleza? Então vamos lá para ler o texto de Marcos 30, a gente vai ler até o 37 e depois a gente vai começar a entrar nesse texto. Deixa eu ver aqui, sobe aqui. Vamos lá. Eu estou na NVI. Na NVI, o título dessa passagem é a primeira multiplicação dos pães, e diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor.
Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro e pão para dar-lhes de comer? Perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Vamos continuar lendo até o final, tá? A gente vai ler até, acho que é o 40. 38. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100, de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Pensando nessa pegada que vocês estão, de estar voltando do semestre de vocês e trazer alguém para falar sobre liderança e serviço, sobre liderar e servir, o meu objetivo hoje à noite é mostrar para vocês nesse texto como Jesus fez com os seus líderes, com aquelas pessoas que ele estava treinando. Como é que ele fez para motivar, quais foram as estratégias que ele usou. Mas eu queria extrair desse texto aqui, dessa passagem que a gente leu, não focando como a maioria das pessoas olha para o milagre que Jesus fez e o que ele operou e como isso impactou a vida daquela multidão e como ele usou aquilo para evangelizar e para alcançar aquelas pessoas. Não é esse o meu objetivo hoje. Eu quero falar para vocês, pensando em como você pode se colocar no lugar não do mocinho da história, não do cara que está lá, que é o super-herói, que está pregando e que vai alcançar multidões. E nem do cara que não conhece Jesus e está sendo evangelizado. Eu quero te colocar no lugar do bad guy aqui, do vilão, certo? Na maioria das vezes, não sei se você sabe, quando você lê a Bíblia, você tem que se enxergar. Não, eu quero esse. Pega a minha garrafa lá que está na minha mochila, por favor. Obrigado. Tem um motivo para eu ter trocado? Tá bom. Pensei que tu só queria aparecer mesmo. Não lembro mais nada que eu estava falando, viu, João Vitor? Espero que tenha um bom motivo mesmo. Eu quero que você se coloque na cadeira do bad guy, sabe? Do vilão da história. Então, você olha para lá e eu quero que você fique me ajudando a procurar lições, verdades, para você se enxergar no lugar dos discípulos e de quem estava sendo treinado e preparado para exercer liderança. Você tem noção de que aqueles 12 caras que a gente vai olhar agora, eles são responsáveis pelo evangelho ter chegado até a gente? Valeu, mano. Você tem noção disso? Imagina como deve ter sido a tarefa para Jesus escolher essa galera e definir quem seriam eles, entendeu? Eu não sei como é que vocês escolheram o Vinícius e a diretoria de vocês, mas eu fico imaginando como é que foi para Jesus escolher esses caras. Os caras foram enviados por Jesus para uma missão. Eles foram, trabalharam por um tempo, eles realizaram um monte de feitos, expulsaram demônios, curaram pessoas, fizeram o que eles tinham que fazer. E eles trabalharam tanto que o lugar onde eles estavam, a região toda estava alvoroçada. Então tinha gente indo e vindo de todo canto, querendo encontrar com eles. E aí, depois que eles terminam isso, eles voltam. Então, depois de trabalhar muito, vai anotando aí, tá? Para você. Eu queria até desafiar isso a você. Queria desafiar você, durante a mensagem, você anotar uma frase. Não necessariamente uma coisa que eu vou falar, mas alguma coisa que você entendeu e que você compôs aí. Mas eu queria que você anotasse uma frase e você compartilhasse em uma das suas redes sociais com alguém. Seja no WhatsApp, diretamente no privado com alguém, ou num Stories, ou alguma coisa, mas eu não queria que você saísse daqui sem ter alguma coisa, um objetivo bem claro do que fazer, tá bom? Então, já de antemão, já fica com essa aí para tu anotar uma frase que tu vai compartilhar com alguém e tu vai dizer o que significa e o que tu aprendeu. Beleza? Os caras tinham trabalhado muito
não tinham tempo para descansar. Se você olhar o texto diz que eles não tinham tempo nem para comer, certo? Você, membro aqui da igreja, você que vem aqui, participa da UMP, está vindo aqui agora, você já experimentou alguma vez na sua vida trabalhar tanto, está tão envolvido em alguma coisa que você perdeu uma refeição? Ou que você perdeu 2 refeições, ou que você nem lembrou que você tinha que comer, porque você estava tão comprometido, tão envolvido e tão ocupado, que você simplesmente esqueceu de comer, e que alguém precisou chegar contigo e te chamar para comer. Jesus ele já tinha sido chamado a atenção em outro momento, pela família dele, de que ele parecia que estava ficando maluco, porque quando alguém para de cuidar de si mesmo para cuidar de outra pessoa, tem alguma coisa errada. Então ele já tinha sido alertado mais para trás, a família dele procurou alguém para poder chamar a atenção dele de que ele estava perdendo refeições para poder trabalhar. E aí Jesus, mostrando para os seus discípulos como as coisas têm que ser comedidas, têm que ser equilibradas, depois de trabalhar muito, tá? Então você presta bem atenção nisso. Eles voltam para dar o relatório para Jesus. Jesus vê o quanto os caras trabalharam, eles estavam cansados, estavam sem comer, sem descansar, sem tempo para si. Aí o que ele decide? Você leu o texto comigo? Ele decidiu fazer um retiro espiritual. Ele chamou os caras e falou: vamos entrar num barco e vamos zarpar, vamos sair daqui e vamos para um lugar afastado, deserto, onde a gente possa descansar e a gente possa conversar. E aí ele separa um tempo, depois de um tempo intenso de trabalho, ele separa um tempo para descansar. Muito justo, correto? Trabalhar para caramba e depois você ter um tempo para descansar. Isso é uma lição, um ensinamento valiosíssimo, que muita gente precisa aprender. Só que aí, eu não sei o que aconteceu, que voltando dessa missão, Jesus observa e ele percebe isso. Tá? Jesus, como um bom líder, ensinando seus liderados, ele observa o que estava acontecendo e ele toma uma decisão de chamar eles para lá. Se você quiser dar uma olhada depois, você pode anotar aí, essa passagem, essa história, ela é relatada também em Lucas 9:10 e em Mateus 14:13. Tá? Nos 3 evangelhos ela é citada de perspectivas diferentes, tem algumas coisas bem legais aí quando você vê as 3 perspectivas da mesma história. Então ele voltando, depois de fazer tudo isso, ele decide fazer um retiro espiritual, vai para um lugar afastado no mar lá, e essa passagem ela não mostra isso, mas eles não ficaram no barco. Eles desceram no barco e eles foram para um lugar deserto, na terra. E nesse lugar deserto, a galera conseguiu dar a volta, eles foram de barco, a galera deu a volta e conseguiu chegar onde eles estavam. Aquela galera, eles não estavam preocupados com a comida, eles estavam preocupados em ir atrás de Jesus, porque eles queriam ouvir, saber quem era o cara que estava criando tanto alvoroço e ter seus doentes curados. Ele queria, Jesus e os seus discípulos tinham curado muita gente. Então aquela multidão estava louca atrás de Jesus, tanto que eles foram para um lugar afastado. Jesus, ele queria descansar com seus discípulos, mas ele também queria ter um tempo com eles, porque eles estavam todos abalados. João Batista tinha acabado de ser decapitado. Entendeu? E ele era um cara importante, o cara que batizou ele, o cara que deu início no ministério dele. E a gente tinha acabado de receber as notícias dos discípulos de João que ele tinha perdido a cabeça, certo? Então, os caras tinham motivos, além do só o descanso, para estar ali, para estar se reservando e separando um tempo para isso. Jesus ele estava fazendo algo muito bom, que era ter um tempo com seus discípulos, investir na vida deles. Só que aconteceu alguma coisa, algo interrompeu isso. Olha comigo lá para o texto. Versículo 32, eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, aí é o X da questão, ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. No outro trecho fala que ele começou a lhes ensinar sobre o reino de Deus. Então, eu queria que você saísse daqui sabendo que para ser um líder e você servir na sua igreja, em qualquer lugar que você for, eu acho que o X da questão é esse aqui, a centralidade do plano eterno de Deus, de alcançar o homem perdido, ele está hoje na igreja. Só que a igreja não é esse prédio, a igreja é você. A igreja, isso aqui faz parte, você compõe isso aqui. Mas a igreja é você. Então, aonde você vai, o plano eterno de Deus precisa ir junto.
E o que Jesus fez, e mais de uma vez, foi observar o lugar onde ele estava, e em cima daquilo que ele viu, ele foi sensível o suficiente para se compadecer. A palavra aqui, que é traduzida por compaixão, ela significa que das entranhas dele se mexeu as coisas e fez alguma coisa sair para fora. O conceito do emocional e dos sentimentos na cultura hebraica, ela vem de dentro do corpo do homem, do tórax ou do abdômen dele. Sabe aquele conceito que a gente tem do coração, que é mais ocidental e tal? Para eles vinha das entranhas, de dentro aqui, de algum lugar, aquilo se mexia e fazia o cara sentir coisas. E nesse caso aqui, Jesus, ele observou, ele viu a situação das pessoas e aquilo fez algo dentro dele vibrar, mexer, se incomodar, ao ponto dele sair daquilo que ele estava fazendo, que era muito justo e era uma coisa que ele queria muito, que era descansar e ter um tempo com os seus. E ele interrompeu aquilo para fazer o que era mais importante. O caminho que você precisa caminhar para você andar na direção de ser um bom líder é o amor. Você precisa amar o próximo. Jesus ele falou várias vezes que a gente precisa amar o próximo. De que maneira? Fala, gente. Fala, gente. Como a si mesmo. O que mais que ele falou? Amar o próximo como? Gente, pelo amor de Deus, fala alto. Não é só como a si mesmo. O que mais que Jesus falou? Ele falou, amar ao próximo como? Como eu vos amei. Não tinha igreja naquela época, mas era como eu vos amei. Gente, eu sou péssimo falando para pessoas, mas eu sou muito bom falando com pessoas. Então, por favor, interage comigo, tá? Não fica só sentadinho aí na sua. Você precisa caminhar, ter uma caminhada em amor. Para ser um bom líder, você precisa amar o próximo. E lembra, eu estou o tempo todo lembrando você isso. Eu não estou falando para você se tornar um líder ou presidente da mocidade. Eu estou falando para você que você tem uma responsabilidade como cristão de exercer liderança e de ser um influenciador aonde você vai. Por quê? Porque a igreja é você. Você vai e você leva o reino de Deus onde você está indo. Jesus observou as pessoas, ele viu, ele se compadeceu. Algo dentro dele fez incomodar ao ponto de sair para fora, tá bom? Pega o pleonasmo aí para você ver o quanto é enfático o negócio. Saiu para fora, estava dentro dele e aquilo incomodou ele com o que ele viu, ao ponto de aquilo vir para fora e mudar o que estava acontecendo. Ele estava indo numa direção, lugar deserto, com os meus, e ele parou o que ele estava fazendo para fazer outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque ele escolheu amar aquelas pessoas. E ele falou, eu amem ao próximo como a si mesmo, porque você se ama pra caramba. Entendeu? Quando Jesus falou, ame ao próximo como a si mesmo, porque você já se ama. Entendeu? Então você precisa amar o próximo como você já se ama. Certo? Só que ele falou, você precisa amar o próximo como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Ele foi lá e ele intencionalmente ele caminhou em direção à morte. Ele caminhou em direção à morte. Esse é o caminho que você tem que traçar, tá? A nossa cultura ocidentalizada, hollywoodiana, entende o coração redondinho, rosinha, como sendo o símbolo do amor. E o símbolo do amor é a cruz, é a morte. Amor não é sentimento. Amor é você se sacrificar pelo próximo. Foi isso que Jesus ensinou. E você precisa apagar isso da sua memória. É isso que lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala que a gente tem que renovar a nossa mente. Você sobrescreve uma mentira que te ensinaram com uma verdade bíblica. Isso é renovar. Certo? Então você pega agora esse conceito de que amor é paixão, amor é uma coisa sentimental e tira isso da sua cabeça, do seu coração e salva na sua memória, sobrescreve isso com a cruz, o exemplo que Jesus deu. Esse é o caminho que um líder que serve precisa traçar. Isso significa que quando você anda, pensa aí na tua cabeça, quando é a próxima vez que tu vai num shopping? Pensa aí, tenta imaginar. Não tenho, Berna, não planejei quando é a próxima vez que eu vou. Mas pensa com que frequência tu vai num shopping, ou que tu vai num parque, num lugar onde tem muita gente.
Próxima vez que tu for lá, eu te desafio a entrar na praça de alimentação, num lugar onde tu vai, um corredor onde passa muita gente. Por exemplo, a entrada do shopping normalmente tem muita gente que passa. Eu te desafio a olhar aquelas pessoas e não enxergar elas como elas estão, sorrindo, conversando, brincando, jogando. Mas eu te desafio a olhar para elas e enxergá-las como Jesus enxergou aquela multidão. Eu te desafio a sair daqui, quando você estiver saindo e passando na rua, você olhar para as pessoas e tentar enxergar as coisas da perspectiva de Jesus. Porque ele observou aquelas pessoas, ele estava saindo do seu culto, da sua reunião aqui, indo para a sua casa, doido para deitar na caminha dele, bonitinha, no ar-condicionado, com a sua coberta gostosinha, depois de um banho quente e descansar. Ele estava indo, só que ele viu. E quando ele viu, ele se compadeceu. O meu desafio para você é caminhar no caminho que Jesus caminhou em direção à cruz. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso hoje, eu estou dizendo que você tem que fazer isso todos os dias da sua vida. Você quer ser um líder muito diferente do que o Vinícius como presidente. Eu vou te citar a noite toda aqui, viu? Tu e o Felipe vão ficar aqui a noite toda, a orelha de vocês não vai esquentar porque vocês estão ouvindo. Mas se você quer ser um líder muito mais do que um presidente, entendeu? Muito mais do que um título de pastor, de liderança de alguma igreja, mas você quer ser líder como alguém que vai dar exemplo para as pessoas precisam ver que a sua caminhada, a sua prioridade é amar ao próximo e não a você mesmo, porque você mesmo você já ama, certo? Jesus, ele observou, ele teve compaixão e essa foi a motivação dele. O amor, ele é algo que flui de dentro para fora. Então não adianta você dizer eu amo, mas isso não vem para fora, isso não se transforma numa atitude. Isso não se transforma numa mudança em alguma coisa que você vai fazer. Você não precisa amar, você não precisa estar com as pessoas que você ama. Você precisa amar as pessoas que estão com você. Certo? Então as pessoas que Deus colocou diante de vocês é aquela pequena palavrinha que às vezes a gente fala ela, assim como tipo na parábola do bom samaritano, a gente fala bom samaritano e a gente esquece que samaritano é uma nacionalidade, é uma naturalidade de alguém que nasceu em Samaria. E a gente fala que a gente tem que amar ao próximo e a gente às vezes nem sabe a definição de próximo. E Jesus deixou bem claro que próximo é todo dia, toda hora, em todo lugar. Então, amar ao próximo significa que todos os dias Deus está colocando o próximo na sua frente. E o que você está fazendo? Entendeu? Você está confortável aí no banco onde você está? A temperatura está agradável para você? Porque é muito legal ter isso aqui. Só que se você não está se incomodando ao ver as pessoas morrendo ao seu redor na sua faculdade, indo para o inferno, e isso não te incomoda, eu acho que é bom começar a comprar uns pregos para pregar de baixo para cima nesses bancos para incomodar a sua vida. Porque você não pode deixar o que você tem guardado com você. Tudo que você tem, Deus deu para você usar para abençoar o próximo, para amar o próximo. Então a sua caminhada tem que ser como a de Jesus, em direção à cruz. A caminhada tem que ser o amor. O caminho que você tem que andar é o amor. Só que o texto continua, né? Ele fala que Jesus saiu de barco no lago de Genezaré, no mar da Galileia, foi para um lugar deserto, que é próximo da cidade lá de Betsaida. Eu não sei como que a galera que foi atrás dele descobriu para onde eles estavam indo. Eu suponho que o mar ali não tinha muita opção. Se eles saíram numa direção é porque eles provavelmente iam para aquela cidade. Aí a galera deu a volta, correndo. Eu nunca vi gente conseguir andar mais rápido do que um outro veículo, no caso um barco, mas eles conseguiram. E eles chegaram. E eles não estavam preocupados com a comida. Eles não conseguiam. Eles não estavam indo atrás de um lugar que tinha tudo que eles precisam. Eles queriam Jesus e os ensinamentos dele e os milagres que ele tinha para fazer. Os discípulos, eles ficaram preocupados e eles levaram uma necessidade, uma situação para Jesus. Eles chegaram e falaram: olha, acho que é bom você mandar a galera embora. Dispensa essa galera aí, porque é longe, está ficando de noite e eles precisam arrumar um lugar para comer. Eu fico imaginando qual seria a resposta que Jesus esperava, entendeu? Eu já treinei gente pra caramba, na verdade eu trabalho treinando gente, eu trabalho preparando pessoas para serem bons líderes. Graças a Deus eu tenho esse privilégio hoje. E eu fico imaginando qual seria a resposta ideal que Jesus esperava, entendeu?
Eu fiquei imaginando, não, Senhor, a gente vai se reunir aqui, a gente vai trazer uma proposta para Ti, a gente vai se organizar, a gente vai montar um esquema aqui para a gente conseguir, vamos primeiro fazer o levantamento, Não, eles chegaram e falaram, pô, vai custar 200 denários. Será que vale a pena gastar todo esse dinheiro alimentando essas pessoas? Quando eles vieram a primeira vez, Jesus já chegou e já respondeu para eles, porque eles já chegaram apresentando o problema com uma solução fácil. Manda eles embora. E aí Jesus já chega e vira para eles e ele está falando para você hoje, presta bem atenção. Vão vocês e deem para eles. Entendeu? E eu estou te falando isso porque, como eu te falei, desde que eu me conheço por nova gente, ou seja, nascido de novo, as pessoas sempre me colocaram numa posição como a que o Vinícius está, que o Felipe está, liderando alguma coisa. Então as pessoas sempre vinham para mim para pedir as coisas. As pessoas sempre chegavam comigo, tu não está vendo que fulano não está vindo na reunião, tu não está vendo que fulano está se afastando, não está indo. Mas o cara não tinha coragem de ir, entendeu? O cara não tinha coragem de ele pegar o celular dele e mandar mensagem, que ele manda um meme para o outro, ele manda uma meme lá de que o Flamengo ganhou de novo do Atlético Paranaense, passou de fase, mas ele não manda uma mensagem para o cara perguntando se ele vai para a reunião da UMP. É uma vez por mês só que vocês estão fazendo, né? Não é isso? Então, cara, uma vez no mês, mandar uma mensagem para alguém, entendeu? Ou mais, um pequeno grupo, nas outras reuniões que vocês têm. Jesus disse, vá você e dê para eles. Então, você não tem o menor direito na face da terra de esperar que alguém da diretoria tenha mais responsabilidade que você, ou que o pastor, ou que qualquer outra liderança tenha. Você é discípulo de Jesus, você não é discípulo do Felipe, do Herói, mais ninguém. Você é discípulo de Jesus. E ele ensinou os seus discípulos, vá você e dê para eles. E aí, quando ele percebeu que os caras ainda titubearam de novo e falaram, não, o Senhor vai custar 200 conto e eu nem sei se vale a pena gastar todo esse dinheiro com essa galera. Aí ele falou, faz o seguinte, vai lá e faz isso, e ele resolveu o problema. O caminho que você tem que andar é o caminho de amar, o caminho do amor. Você tem que entregar a sua vida no lugar de alguém. Só que o meio, ou o desafio para você é faça você mesmo. Não fique esperando alguém te liderar. Você é o líder. Você é a pessoa que influencia os outros e que tem a responsabilidade igual de qualquer outra pessoa, inclusive os caras que foram eleitos para a diretoria. A questão é o que você está fazendo com a responsabilidade que Deus colocou para você. Porque o meu objetivo hoje foi esse. Eu quero trazer para você não só a confrontação daquilo que Jesus falou para os seus discípulos, mas eu quero mostrar para ele como ele trabalhou. Jesus ele não foi lá e resolveu o problema sozinho. Ele foi lá e vamos aqui, faz isso. Tu aqui, tu faz isso. Tu aqui faz isso. Faz desse jeito, faz daquele jeito. Então, contar com uma liderança para te dar encorajamento, para te dar direcionamento, para te ajudar a entender um pouco melhor como fazer as coisas, é perfeitamente justo, certo? É o que é esperado da gente, entendeu? Eu não fui ordenado pastor, Felipe, o Herói e outros que têm a integralidade de servir ao Senhor e de guiar vocês por outra coisa, a não ser para ajudar vocês. Eu lembro que quando eu pastoreava os jovens da minha igreja, nada me deixava mais feliz do que quando um jovem chegava para mim com uma dúvida da palavra. Quando foi a última vez que você procurou seu pastor para tirar uma dúvida com ele? Se você está lendo a Bíblia, eu tenho certeza que você tem dúvidas. Tá? Se você está lendo, você tem dúvidas. Quando foi a última vez que você procurou um dos seus pastores para chegar com ele e falar, pastor, não estou entendendo o que eu leio, me ajuda? Porque esperar isso de um pastor, de um líder, e eu quero colocar em você a mesma carapuça que eu coloco neles, porque você é líder, esperar isso de alguém, de outra pessoa, é perfeitamente justo. Mas você não pode ficar esperando que tudo aconteça por causa deles. Vá você e faça. Deem vocês a eles o que comer. Deus, ele sempre está agindo. Deus nunca parou de agir, certo? Ele sempre existiu e ele sempre agiu. A questão é que ele te dá o privilégio de poder agir junto com ele, de poder trabalhar na obra que ele está fazendo, de ser coadjuvante dele, na missão dele, de alcançar todos os homens perdidos. E hoje a responsabilidade é nossa, e a responsabilidade é difícil, tá? Eu estou me especializando, estou terminando meu mestrado e já quero emendar em outro para eu aprender cada vez melhor como alcançar as novas gerações com o Evangelho de Cristo. Como foi que você escolheu o curso que você está fazendo?
Quais foram os critérios que você usou? Você pensou no amor, você observou o redor e você olhou, pô, isso está me movendo em direção a isso, porque isso vai ajudar mais e mais pessoas. Você pensou, pô, eu preciso ser bom nessa área, nisso aqui, porque isso vai ser útil para a igreja do Senhor, para o reino de Deus avançar. Ainda dá tempo de você trocar seu curso da faculdade. Se o objetivo que você escolheu foi só para ganhar dinheiro, ainda dá tempo. Acho que a maioria das faculdades aceita a troca de curso durante o curso. Mas o que eu quero colocar para você é que eu quero jogar toda a responsabilidade no seu colo. E aí você, depois que essa bomba explodir no seu colo, você procura os seus líderes, seus pastores, para eles te ajudarem a andar nesse caminho. Tá? Deem trabalho para os pastores de vocês. Mas o trabalho nesse sentido, pastor, eu quero trabalhar, eu quero servir, só que eu não sei bem como eu faço. Eu quero poder ensinar isso aqui que eu li hoje. Eu li hoje e o Lucas estava comigo no carro, eu mostrei para ele uma música, a música falava de um tema teológico. Aí na hora ele lembrou de um colega dele do convênio que tinha uma dificuldade muito grande de entender como Deus podia estar em todo lugar e habitar pessoas, entendeu? Então, tipo, você faz isso, você lê a sua Bíblia e você pensa em como aquela informação seria importante para o seu coleguinha, para o seu brother, entendeu? Para a sua BFF. Porque senão você precisa começar a olhar as coisas com mais seriedade. E os seus pastores e a sua liderança, eles estão aí para te ajudar nisso. E muitas vezes eu via os jovens na igreja sentado e ele não tinha coragem, mesmo sabendo que eu estava ali para isso, e às vezes eu implorando para ele no púlpito, para ele vir me pedir ajuda, mas ele não vinha, porque tinha uma barreira, tinha um muro entre eu e ele, que ele achava que ele estava me incomodando ao fazer isso, entendeu? Eu era pago para isso, Deus tinha me chamado para isso, eu tinha me convidado para estar ali fazendo aquilo, e ainda assim o cara achava que ele estava me incomodando ao me procurar para pedir ajuda. Entendeu? Então, se liga. Deus está agindo e você pode fazer parte disso. Você está se preparando para isso? Você está escolhendo os caminhos que você vai traçar, pensando em como amar as pessoas? Você está puxando a responsabilidade para você ou você está terceirizando ela? Você está colocando a culpa no presidente, no pastor, nisso, naquilo outro, porque a minha igreja é assim, porque a minha igreja é assado, porque eles não fazem isso, não fazem aquilo. A outra faz, mas essa aqui não faz, e aí por isso que as coisas não funcionam. Parece quando o brasileiro fica olhando para os Estados Unidos ou para outros países e fica falando, porque não sei o que, não sei o que, porque é o brasileiro, porque é o brasileiro. Mano, você nasceu em outro país, você é brasileiro, você está falando de você. Então, na hora de você tentar criticar a sua igreja, a sua liderança, ou como as coisas são feitas, pense em como você pode arregaçar as suas mangas e colocar a mão no arado, na prática. Servir, certo? Vocês são líderes e vocês precisam servir, todos vocês. Então os caras só encontravam cada vez mais dificuldades, e Jesus ele não resolveu sozinho, ele foi junto e foi ensinando passo a passo, olha, faz isso, faz aquilo, e apenas no momento que era crucial e que só ele poderia fazer, ele fez. Mas todo o resto, imagina, cara, 5.000 pessoas para sentar na grama, de forma organizada, ordeira, entendeu? Aqueles 12 caras ali tiveram que delegar tarefa para outras pessoas para conseguir organizar 5.000 homens, né? Então Jesus ele deu a oportunidade para as pessoas, aí fica a dica aí para os líderes organizacionais para dar oportunidades, né, para criar oportunidades para todo mundo ajudar. E você que não está exercendo cargo nenhum, você buscar e você se colocar numa posição de estar preparado, habilitado, apto para ser usado quando as pessoas precisarem. Fiquei sabendo que vocês vão ter um mutirão aí, não sei quanto tempo, eu não sei como é que vocês funcionam aí, mas cara, o tema é liderar e servir, né? Eu vou falar mais no final outras oportunidades que vocês têm para servir. Você precisa caminhar em amor, em direção ao sacrifício, em direção à morte. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Faça você mesmo, não fique esperando o outro. Não fique esperando sempre o outro fazer, mas faça você mesmo. Por último, eu queria dizer para você que para caminhar em amor e para você fazer o mesmo, o meio, como você vai fazer isso é através do sacrifício. O maior sacrifício a gente não pode fazer, Jesus ele fez. O milagre ali, a multiplicação dos pães e dos peixes, a gente não podia fazer. Os discípulos não podiam fazer, mas Jesus fez. O resto todo, eles fizeram e ele delegou para ele.
O que a gente precisava fazer, o sacrifício principal, já foi feito. A gente não vai fazer nada que substitua o sacrifício de Jesus. Mas o seu sacrifício diário, lembra lá de Romanos 12 que eu citei, que ele fala que a gente tem que renovar, mas a gente não tem só que renovar, a gente tem que entregar a nossa vida como uma oferta, certo? Um sacrifício. A intenção ali era descansar, mas ele se compadeceu, ele teve compaixão daquelas pessoas e ele deixou de lado o descanso dele. O descanso era justo, era correto, era o certo a fazer, mas por causa de uma prioridade, algo tomou a frente daquilo que era certo, porque era mais certo ainda, porque era urgente, que era ensinar aquelas pessoas sobre Jesus. Como é que está a sua agenda? Você usa uma agenda no seu celular para se organizar, ou você já é vintage também, você usa no papel para se organizar? Está na moda, né, de novo, voltar às agendas de papel, tal, essas paradas todas. Não interessa se é no aplicativo ou se é no papel. Como é que está a tua agenda? Como é que está a tua organização? Porque amar é sacrifício. E o único jeito de você conseguir fazer isso, cumprir a missão de Deus, liderar, servindo as pessoas, é você morrendo para você mesmo. Foi o que Jesus fez, ele morreu. Tá? Quando Jesus fala, venha após mim, carregue a sua cruz e siga-me. Ele não está falando, venha comigo e sofra comigo. Ele está falando, venha e morra comigo. É outro nível de sacrifício. Certo? Significa que você não vive mais para você mesmo. Sabe aquelas suas ambições, o seu plano de vida? Tenta imaginar aí onde você gostaria de estar daqui a 5 anos. Pensa na sua carreira e no seu casamento, talvez, se você pensa nisso. Onde você gostaria de estar daqui a 5 anos. Pensa onde você gostaria de estar daqui a 10 anos. Agora pensa daqui a 15 anos, onde você gostaria de estar. Talvez você nunca chegou tão longe. Primeira vez que eu fui fazer esse exercício, eu já estava com 20 e poucos anos, eu nunca tinha parado para pensar onde eu queria estar daqui a 15 anos. O X da questão é, você leva em consideração o reino de Deus quando você faz isso? Você pensa em aonde a igreja presbiteriana pode chegar, porque ela é parte da igreja de Cristo, não que ela seja o centro do mundo, mas ela é onde Deus te colocou agora e é o que Ele te deu na mão. Quando você pensou agora, você pensou nisso? Porque você precisa morrer para aquilo que é seu. Você precisa morrer para suas ambições, seus desejos pessoais. Foi isso que Jesus fez, desde o nascimento dele. Vocês estão numa fase decisiva, onde vocês vão pensar para onde vocês vão morar, onde vocês vão estudar, com que vocês vão trabalhar, com quem vocês vão casar. E para você servir e liderar pessoas, servir de exemplo e liderá-las através do seu exemplo, você precisa tomar decisões muito bem pensadas. E o sacrifício é o meio para você alcançar isso. Imagina o quanto que o cara que deu o pão e o peixe naquele dia ali teve que sacrificar. Jesus deixou de descansar e de ter o tempo dele do luto ali de João Batista e de outras coisas. Quanto que você está disposto a sacrificar? E eu não estou falando assim, eu vou sacrificar minha vida porque eu vou para a África. Não, eu estou falando agora. Eu acredito que Deus ele não vai te cobrar as pessoas que estão morrendo lá na África, porque Ele não te levou lá. Ele te levou aqui. Ele vai te cobrar sim das pessoas que estão ao seu redor e que são sua responsabilidade de testemunhar e de pregar o Evangelho. Você precisa morrer para que os outros tenham a oportunidade de viver. Se você continuar vivendo, as pessoas vão continuar morrendo. É a sua morte, todos os dias, de entregar a sua vida como sacrifício que pode trazer a essas pessoas a vida. Queria ler com vocês João, capítulo 13, versículo 34. A gente vai voltar lá no texto que eu falei para vocês e a gente vai ler do João 13:34 e depois o 15:12. 13:34 diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se amarem uns aos outros.
Então, como Jesus amou, se entregando e se ofertando no seu lugar. João 15, 52. Só um minuto. Não, é João 15, 12, gente. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. O texto que eu citei para vocês mais cedo. Então, assim como ele os amou, ele é o exemplo. Então, o exemplo de Jesus, tanto de amor quanto de sacrifício, mas ensinando os seus liderados a seguir o seu exemplo e de servir as pessoas. E aí, Jesus, ele foi, ensinou, esperava uma coisa deles, ele recebeu outra, ele não titubeou, e é difícil isso, tá? Eu já tive no papel de quem está liderando, como eu falei para vocês, e é tenso, é chato você ver que você está se esforçando, você está investindo na vida de alguém e a pessoa parece que não dá resultado, a pessoa continua voltando para o mesmo lugar, não importa o quanto você se esforça. Só que Jesus, graças a Deus, ele insistiu, ele perseverou. E aí ele ensinou para os caras: vamos lá, gente, faz aí, faz assim, faz assado, senta aí, organiza a galera assim. E ele foi lá e, cara, foi maravilhoso, todo mundo viu, todo mundo comeu, se fartou, sobrou. Cara, imagina se você estivesse lá, tenta imaginar esse lugar lá, entendeu? Perto de um monte lá, Jesus falando para as pessoas, os discípulos organizando, distribuindo os cestos, a galera comendo, todo mundo sabendo que não tinha de onde ter tirado aquela comida. Era uma situação miraculosa, né? Extraordinária, não é não? E aí você imagina, pronto, aí que legal, e depois disso eles viveram felizes para sempre, Jesus não precisou fazer mais nada, os discípulos foram lá e ganharam o mundo inteiro com o Evangelho. Foi assim que aconteceu? Olha comigo lá em Marcos 45. Volta lá para Marcos, eu sei que estou mandando vocês voltarem toda hora, mas volta comigo para Marcos 6, 45, no mesmo capítulo, tá? Outro milagre. Mesmo Jesus anda sobre as águas, Marcos 6, 45. Acompanha comigo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu para um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles quando o viram andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Imagina isso, você acabou de multiplicar pães e peixes, alimentou uma multidão gigantesca, e quando você vira as costas, os caras já estão se tremendo de novo, certo? Eu largava de mão, fácil, tranquilo. Jesus, no versículo 51, olha só. Então, esse é aquele só volta aí rapidinho. É aquele esquema lá, essa é a mesma situação lá que Pedro vai, entra, aí fala assim: Jesus, se é tu mesmo, então deixa eu andar aí do teu lado. Aí Pedro vai lá, anda, aí o vento bate, aí Pedro fica com medo, ele afunda. Aí Jesus segura a mão dele, leva ele para dentro do barco e tal. Aí olha só, no 51, então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Então, o cara já tinha feito um monte de outras coisas. Ele já tinha ensinado, ele já tinha comprovado as coisas que ele ensinou. Ele não só trouxe ensinamentos novos, ele não era só uma nova seita. Ele mostrou na prática que o que ele estava falando era real, era verdadeiro. Só que quando ele foi lá e fez mais uma coisa, o que eles fizeram? Eles ficaram com medo primeiro, acharam que era um fantasma, mas eles ficaram atônitos quando Jesus entrou no barco. E olha o versículo seguinte: pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Praticamente até o capítulo, deixa eu ver aqui, até o capítulo 9 de Marcos, parece que os discípulos nem entendiam direito quem era Jesus. Eles estavam seguindo porque estava funcionando. Eles ganharam superpoderes e estava funcionando.
Mas uma história atrás da outra, Jesus vai fazendo as coisas e ele está fazendo para os discípulos, ele não está fazendo para aquela galera. Por quê? Porque ele estava insistindo na vida deles. Essa é a sua colocação, essa é a cadeira onde você está sentado. Você precisa enxergar para a sua Bíblia dessa perspectiva. Você não é o mocinho da história. Você não é o cara que está pronto, que vai lá e que resolve, que só faltava eu nessa diretoria aí. Se fosse eu no lugar do Vinícius, isso aí não estava desse jeito. Entendeu? Se fosse eu, pastor, no lugar do Felipe, estava tudo resolvido. E às vezes você também achando que você não tem condições de ajudar porque você não tem um seminário, porque você não tem um curso, porque você não tem isso, você não tem aquilo. O que eu quero te dizer é que nós todos estamos na mesma cadeira sentados ali. Às vezes a gente olha para os discípulos, para os apóstolos, vou chamar eles de apóstolos para jogar lá para cima. Você olha para os apóstolos e acha que eles eram super-homens. E que eles eram diferentes, feitos de outro barro diferente do seu. Você era daquele barro ruinzinho e ele era de um barro de cerâmica top. Entendeu? E não é. Entendeu? Você é feito do mesmo pó e do mesmo barro. E você foi chamado, assim como eles, para ir, para ser enviado na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, aonde quer que você for, Deus espera que você seja o líder, que você caminhe assim como ele caminhou para a morte, para que aquelas pessoas que estão com você entendam que muito mais importante do que as coisas que para a maioria é normal, para você o reino de Deus, a sua justiça, o amor a Deus estão mais importantes. E as pessoas olhem para você, te admirem, vejam o quanto você é bom naquilo que você faz e em quem a pessoa que você é por causa de quem você segue. E assim elas queiram seguir você. Isso é ser um líder, isso é servir as pessoas, é ofertar a sua vida para que elas possam chegar em Jesus. Amém? Então, você precisa caminhar e o caminho que você tem que caminhar é em amor. O desafio que você tem é de fazer você mesmo e não ficar esperando os outros. E o meio, a maneira como você vai conseguir fazer isso é se sacrificando, entregando horas do seu dia. Tempo é um dos recursos que Deus te deu. É sacrificando os seus dons e os talentos, servindo ao Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, porque só de ouvir falar a palavra, a sua vida não muda. É a prática da palavra que transforma vidas. Então dobra a tua cabeça agora, fecha os teus olhos, coloca o teu coração na mesa aí, tá? Mais uma reunião, é a primeira do semestre, mas mais uma reunião da UMP, mais uma entrada sua no templo, na sala de reunião da sua igreja, mais uma mensagem que foi pregada para você. E a minha pergunta, e o que eu quero que você fale com Deus agora é isso: e daí? Que diferença isso vai fazer para a minha vida? Coloca o teu coração agora diante de Deus, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, que eu quero orar por você. Enquanto você fala com Ele, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por este lugar, por essa oportunidade, Senhor, de poder te servir. Deus, um semestre inteiro, Senhor, à nossa frente, milhares, Senhor, de pessoas com quem a gente vai cruzar nos próximos dias. Nenhuma delas, Senhor, é coincidência, todas elas são o nosso próximo, uma de cada vez. Minha oração, Senhor, essa noite é para que Tu olhes, Senhor, para os nossos corações, tenha misericórdia, Senhor, de nós, daqueles, Senhor, que estão pecando, que estão sendo omissos e que não estão, Senhor, servindo e Te priorizando, Senhor, acima dos seus desejos, das suas ambições pessoais, para que Tu possa, Senhor, nos ajudar a sair daqui, Senhor, não apenas, Senhor, contritos e quebrantados, confrontados com a Tua palavra, mas encorajados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito e pela Tua palavra, que assim como aqueles caras ali foram vacilões no início da jornada deles, eles se tornaram os apóstolos do Senhor Jesus e eles espalharam o Evangelho por todo o mundo, ao ponto do Evangelho, do cristianismo, ser o maior sistema que já existiu no mundo e perdurando, Senhor, até hoje, mesmo com a pós-modernidade, tentando, Senhor, aplacar. Então, Senhor Jesus, da mesma maneira como Tu conseguiu usar o pó e o barro, como Tu usou uma mula, Senhor, para falar por Ti, a minha oração é para que Tu tenha misericórdia de nós e nos faça, Senhor, realmente sair daqui crendo em Ti, no Teu poder, que o dom que Tu nos deu, Senhor,
não é de covardia, mas é de ousadia. Nos ajuda, Senhor, a sermos disciplinados, Senhor, diligentes, Senhor, na nossa estratégia, e que a gente possa, Senhor, arregaçar as mangas e ajudar um pouquinho de cada vez, em cada coisa, seja o Senhor empilhando uma cadeira, seja o Senhor tocando, passando um slide, seja o Senhor indo para os lugares, Senhor, onde a gente vai com a convicção de que nós somos, Senhor, teus enviados. Abençoa-nos, Senhor, no instante dessa noite. Nós reconhecemos, Senhor, toda a tua bondade, a tua fidelidade, toda a tua grandeza, o quanto tu é digno, Senhor, do nosso sacrifício, da nossa oferta, Senhor, viva e diária, Senhor, diante do teu altar. Nós te louvamos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Vinícius, falei que teu nome ia ser doce hoje. A palavra está de volta com você, meu irmão. Mas não vai embora ainda não. Primeiramente quero, aqui em nome da nossa igreja, te agradecer por ter aceitado o convite. Glorificar o nome do Senhor, né, por esse seu ministério. Foi muito boa a palavra. E a gente aqui na igreja, a gente tem o costume de presentear os convidados. Então a gente comprou uma coisa especial aqui para ti. Espero que tu goste. Bora bater uma foto. Agora? Vamos tirar foto comigo. Tá no ponto aí, DJ? Gente, estou falando sobre liderança e serviço. Eu falei para vocês que eu trabalho ensinando pessoas, tá? Treinando pessoas para liderar e para servir. E eu queria compartilhar com vocês duas oportunidades que você tem, além das que vocês já têm aqui na igreja, mas a igreja de vocês sempre foi parceira da Palavra da Vida, né? Eu não consigo chamar o pastor de vocês de pastor, para mim ele é professor, certo? O nosso objetivo é servir vocês, né? É poder ajudar, dar ferramenta, treinamento, o que for possível para ajudar vocês a fazer mais e melhor o que vocês já fazem. E aí eu queria convidar vocês para duas coisas. Tu pode colocar aquela arte primeiro, antes do vídeo? Isso. Queria convidar para vocês, eu sei que vocês têm mutirão, mas aí só para vocês estarem ligados, de repente quem não pode vir ou quem não vai poder, mas tem a oportunidade. A gente vai estar realizando o APV Esportes, que são eventos de esporte. E nesse semestre, a gente está focando no nicho de futsal e de beach tênis. A ideia é a gente ter um dia lá na Palavra da Vida, onde a gente vai estar curtindo o esporte e o lugar legal que tem lá, enquanto a gente evangeliza as pessoas, certo? Então, a gente desafia as igrejas a montarem times de futsal ou duplas de tênis para levar a galera para lá. E, times mistos, não de homem e mulher, mas de crentes e não crentes. E a ideia é que você junta a sua galera, vai para lá, e aí junto com a gente, você nos ajuda a evangelizar a galera que vai estar lá que não conhece Jesus, certo? Então, é uma oportunidade, eu sei que você já tem compromisso, mas aí fica também a dica aí. E vocês saberem que a gente tem interesse de poder estar junto com vocês nessas coisas. Eu queria passar para vocês a outra oportunidade que tem, que eu acho que é ainda mais interessante para vocês, que é da nossa temporada de acampamentos. A gente vai ter temporada de acampamento em janeiro de novo. Então, a gente tem acampamento para crianças de 6 a 11, não, de 6 a 10, de pré-adolescentes de 10 a 13, e a gente tem de adolescentes de 13 até 20, até quanto você se considerar adolescente. Beleza? Só que a minha proposta para vocês, para quem tem menos de 16 anos, é ir acampar com a gente. Vai ser muito bom, você vai aprender a liderar, observando os exemplos e com os treinamentos e as pregações que a gente tem lá. Mas o meu desafio é para você que tem mais de 16 anos, você está aqui na igreja, você ouviu a mensagem de hoje e você sabe que você precisa se preparar melhor. Servir numa das nossas temporadas é uma boa oportunidade para você. Já fica aí o desafio para o Felipe, Vinícius. Vocês querem escolher uma galera aí que você vê que tem potencial, que tem interesse, quer crescer, quer aprender melhor como servir, como liderar? Manda para a gente lá que a gente ajuda vocês nisso.
a investir na vida deles. A gente acompanha a vida do cara lá durante 20 e poucos dias das férias dele, tá? Falei para vocês do seu curso, do seu trabalho, mas e as suas férias, entendeu? Aquele momento que você vai tirar para ficar com os seus, para descansar igual Jesus. Se você se compadecer da multidão e você quiser estar junto com a gente lá alcançando, a gente teve essa última temporada 450 acampantes ao longo das 3 semanas e a gente teve mais de 100 pessoas que entregaram sua vida para Jesus nessa temporada, fora a galera que se consagrou, que percebeu que precisava tomar vergonha na cara e se converter, e a galera que já está no caminho, está bem pra caramba, mas precisa se dedicar mais a missões e pregar o evangelho. E aí eu queria passar o vídeo para vocês verem qual que é o tema da temporada, e se você tem interesse de ir para a temporada, você pode entrar em contato com um dos nossos equipantes que está junto com você aí no campo, no banco, ou pode me procurar, beleza? Depois do vídeo, a palavra está contigo, viu? Muito bacana, Temote. Muito bacana. Antes de nós finalizarmos, a gente vai ter só um momento de louvor final. Pois é, né? Vamos tocar uma música que é bem tradicional, todo mundo já sabe essa de cor, que é a música Anseios. Poderia ser melhor do que ver.
nada causaria maior prazer. No final da vida poder olhar pra trás e sentir que vai nunca mudou. Não abandonei a fé que disse ter. Me esqueci que o meu lar é lá do céu. Meus sonhos, anseios, dependem do teu querer para ser completo. Eu quero para tornar os meus sonhos verdades da nada causaria maior prazer. No final da vida poder olhar pra trás e sentir que algo nunca mudou. Não abandonei a fé que disse ter. Me esqueci que o meu lar é lá no céu. Meus sonhos, anseios, dependem do teu querer verdades da meus sonhos, anseios, verdades, verdades da completo, verdades, verdades da Muito bem. Ângelo, tu vai dar algum aviso com relação ao nosso pós-encontro? Boa noite. Quem aqui está com saudade do encontro que aconteceu em julho, lá em Castanhal? Ó, eu queria agradecer primeiro a Luísa por ter feito a arte, por ter feito esse favor, tá? Obrigado, Luísa. Não sei onde ela está. Mas, enfim. Olha, no próximo sábado, dia 27, nós teremos o nosso pós-encontro de mocidade do presbitério. E aí vai ser em Castanhal. O preletor vai ser o pastor André, às 5 horas da tarde. Está o horário marcado, tá? Cada igreja está se organizando para ver como pode fazer para encaminhar as pessoas por meio de caronas ou outros meios. Calma, calma, a gente está verificando aí. Calma, Vinícius. Mas eu conto com a presença de todos para a gente poder desfrutar desse momento de comunhão que podemos ter com os demais irmãos das outras igrejas. Obrigado, gente. Antes de nós finalizarmos, gostaria de saber se
Eu não recebi aqui a lista com o nome dos visitantes, mas se você é visitante, poderia se colocar de pé? Qual o seu nome? Felipe, você já era de alguma igreja? Como você encontrou aqui? Então seja bem-vindo. Se você tiver interesse, faça desse lugar o seu lar. Temos mais algum visitante? Além do Berna, né? Bem, se não, a gente vai tirar nossa foto aqui oficial. A gente vai tirar nossa foto oficial, então eu gostaria de pedir que vocês venham aqui para frente.